Olá pessoal, tudo certo com vocês? Pensando no contexto de pesquisas e trabalhos acadêmicos, eu percebo que muitas vezes nós temos muitas dúvidas de que forma eu devo proceder com a pesquisa, de fato, de artigos, de textos, de documentos que possam contribuir com aquilo que eu estou buscando. Então, pensando neste contexto, eu preparei para vocês uma videoaula de pesquisa bibliométrica. O que seria a pesquisa bibliométrica? Seria uma sistematização de pesquisa em bases de dados selecionadas para que a gente possa encontrar documentos que condizem com a minha pesquisa, que condizem com aquilo que eu estou interessado em pesquisar, para que após esta minha pesquisa, a partir dos meus resultados, eu consiga escrever algo de forma mais consistente. Vamos então dar continuidade a esta nossa perspectiva. Antes de iniciar, eu queria fazer algumas perguntas para que vocês pudessem refletir sobre estas perguntas, Pensando no TCC de vocês, ou na perspectiva de pesquisa para o TCC, ou pode ser para uma dissertação, ou para uma tese de doutorado. Se eu perguntar para vocês, quais são as instituições que mais publicam sobre o tema que vocês estão pesquisando, vocês saberiam me responder? Qual a região ou país mais publicou sobre o tema? Mais se publicou sobre o tema que eu estou pesquisando na Europa? Em qual país da Europa? Em qual país da América Latina, por exemplo? Então, a partir da minha pesquisa bibliométrica, eu consigo verificar qual a região ou país mais tem publicado sobre o tema. Quais autores escreveram sobre aquilo que eu estou buscando? É importante nós compreendermos quem está escrevendo sobre aquilo que eu também estou escrevendo, para que eu possa tomar como base estas pesquisas já existentes. Qual o tipo de documento mais se publicou? Foi artigo? Foi livros? Foi conferência, apresentação em conferências, em congressos? E então, por onde eu busco por onde eu inicio as minhas buscas de referência? A pesquisa bibliométrica, então, é uma técnica estatística utilizada para mensurar aspectos da produção acadêmica que contribuem para o desenvolvimento da ciência. Ou seja, a pesquisa bibliométrica é você encontrar documentos em bases de dados selecionadas para que você possa verificar e fazer a análise de forma quantitativa e também qualitativa do que a gente chama de estado da arte. Estado da arte é você fazer uma revisão daquilo que está se discutindo sobre o que você está pesquisando. O processo lógico da pesquisa bibliométrica se chama System Search Flow, ou seja, um sistema de pesquisa estruturado. Então você inicia pela estratégia de busca, você verifica e seleciona a base de dados de onde você vai fazer a tua revisão. Você vai buscar, obviamente, a partir de termos, que eu já vou mostrar para vocês logo adiante, os termos de busca. Você vai gerir os documentos, você vai padronizar a seleção dos documentos, você vai compor um portfólio, ou seja, você vai compor documentos para que estes documentos sejam consolidados e utilizados na escrita do seu processo de desenvolvimento de TCC, de dissertação ou de tese. A título de curiosidade, para minha tese de doutorado, eu fiz análise bibliométrica, eu consolidei, de fato, fiz um portfólio, li na íntegra em torno de 1.900 artigos relacionados à temática da qual eu estava estudando, visando conseguir escrever de forma mais densa e mais assertiva sobre a temática, no meu caso, de planejamento territorial. Então, de forma mais simplificada, nós temos que a pesquisa bibliométrica diz respeito à busca em uma base de dados a partir de termos, períodos e condições e também a partir de áreas e documentos selecionados para que eu possa
a partir dos resultados encontrados e selecionados, escrever de forma mais concisa e também de forma mais densa. Mas, professor, espera aí, qual a base de dados, então, que eu vou utilizar para fazer esta minha pesquisa? Uma base de dados muito simples de se utilizar, é uma base de dados muito rica, pois existe uma diversificação de material disponível e todos os materiais qualificados, se chama Portal de Periódicos CAPES. O acesso se dá com base no link, né? periódicoscapes.gov.br. Então, nós vamos nos concentrar neste momento em fazer a pesquisa bibliométrica a partir do portal de periódicos da CAPES, e aí então eu vou mostrar para vocês de que forma eu devo estruturar uma pesquisa dentro do portal de periódicos da CAPES para que eu tenha a maximização dos meus resultados. Temos aqui então o portal de periódicos da CAPES, percebam, www.periodicos.capes.gov.br é o link de acesso para o portal de periódicos da CAPES. Você tem aqui no portal de periódicos da CAPES notícias, inclusive, né? Notícias relacionadas a últimas pesquisas, o que obviamente neste momento mais está se pesquisando e mais está se evidenciando é a perspectiva do coronavírus, né? Então, se vocês querem acessar dados de forma científica, de forma confiável, é uma boa base de dados para que vocês possam buscar essas informações. Por que eu acabo indicando o portal de periódicos da CAPES? Porque o portal de periódicos da CAPES possui várias outras bases que me permitem integrar esta minha pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho dentro do portal de periódicos da CAPES, né, buscando por base, eu tenho, por exemplo, uma base de dados muito interessante, que é o periódicos, né, ou a base de dados da Cielo, ou mesmo a Scopus. Temos também a Science, nós temos então várias bases de dados, vejam só, eu tenho várias bases de dados, em torno de 256 bases de dados listadas dentro do portal de periódicos da CAPES, por onde eu também posso, né, buscar artigos e textos e documentos destas bases de dados. Professor, vamos lá então. De que forma eu vou estruturar a minha pesquisa? Nós temos algumas formas de estruturar esta pesquisa bibliométrica. O mais importante que eu quero falar para vocês é, antes de iniciar de fato a pesquisa pelo assunto, né, é estruturar de forma lógica a minha pesquisa. Como eu faço essa estruturação lógica da minha pesquisa? A estruturação lógica da minha pesquisa se dá com base, né, na seleção dos termos de busca. O que seriam termos de busca, professor? Termos de busca é o que a gente chama de condições booleanas, as condições, né, inclusive que eu vou utilizar para a minha busca. Por exemplo, vamos pesquisar sobre arquitetura sustentável, sobre sustentabilidade na arquitetura. Ah, mas professor, como eu vou, né, encontrar documentos? Como eu vou encontrar documentos dentro do portal de periódicos da CAPES sobre arquitetura sustentável? Então eu tenho aqui os meus termos, né? Eu tenho o termo arquitetura e eu tenho o termo sustentabilidade. São os dois termos que eu vou buscar na minha base de dados. Importante também falar, né, de que eu sempre preciso verificar se o termo pelo qual eu estou buscando tem algum sinônimo, porque muitas vezes eu não vou encontrar pelo termo um documento, por exemplo, eu vou encontrar pelo sinônimo, certo? Então, por exemplo, hoje está se falando muito, né, de coronavírus, só para que vocês entendam o que seria o sinônimo. Está se falando muito de coronavírus. Então eu posso buscar como termo de busca, coronavírus, certo? Porém, eu também posso encontrar documentos, né,
que estejam com a seguinte nomenclatura: Covid-19, ou ainda simplesmente Covid-19 sem o tracinho. Então eu preciso colocar os sinônimos, porque no momento que eu vou buscar, eu posso buscar tanto por coronavírus desta forma, quanto por Covid-19 desta forma. Ainda eu preciso pensar nas condições booleanas, que são estas condições de ou, e não. Isso quer dizer o quê? Eu quero buscar documentos que correlacionem a arquitetura com sustentabilidade. Vamos nos concentrar nesses dois termos. Arquitetura com sustentabilidade. Eu quero que seja arquitetura ou sustentabilidade, ou eu quero que seja arquitetura e sustentabilidade? Neste caso, eu quero que seja arquitetura e sustentabilidade, não é? Então, arquitetura, que é o E, sustentabilidade. Arquitetura e sustentabilidade. Para inserir como termo, de busca. Lá no meu portal de periódicos da CAPES, eu quero arquitetura e sustentabilidade. Eu não quero arquitetura ou sustentabilidade. No caso desta expressão que tem sinônimo, eu poderia usar o ou. Então, eu poderia dizer que eu quero, como termo de busca, coronavírus ou Covid-19. Então vai me aparecer tanto documentos que estejam citando coronavírus ou Covid-19. No caso da minha pesquisa neste momento, eu quero arquitetura e sustentabilidade juntos. Eu quero que me retorne apenas documentos de arquitetura e sustentabilidade. Eu quero que seja arquitetura. Eu quero que me remeta, eu quero apenas arquitetura e sustentabilidade, mas não quero que seja construções sustentáveis. Então vou colocar como termo de busca arquitetura e sustentabilidade, não construções. Não construções sustentáveis, por exemplo. Então vai me aparecer apenas de forma geral sobre a arquitetura e sustentabilidade e não apenas, construções sustentáveis. E não vai me mostrar resultados de construções sustentáveis. Então é importante eu definir sempre as minhas condições de busca, porque vai maximizar o meu resultado. Vamos então praticar de fato. Vamos trabalhar então com os termos de busca arquitetura e sustentabilidade lá no portal de periódicos da CAPES. Tendo os meus termos de busca definidos, vamos então para a busca. Posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui buscar por assunto e inserir exatamente como está aqui, exatamente como eu estruturei, ou eu posso vir em busca por assunto, certo? Ou em busca avançada. Vamos primeiro fazer desta forma. Vamos buscar então sustentabilidade Vamos buscar por arquitetura e sustentabilidade. Arquitetura e sustentabilidade, que eu quero que a pesquisa me traga documentos de arquitetura e que nesta apresentação da arquitetura esteja também contemplada a sustentabilidade. Vamos então dar um enviar e verificar quantos documentos vão me retornar. Lembrando que os documentos que vão me retornar são documentos qualificados, documentos que têm indexação, ou seja, que estão em alguma base de dados e que passou por algum processo de avaliação. Verifiquem que, para a minha pesquisa de arquitetura e sustentabilidade, me resultou 568 documentos. Interessante, não? Muito mais interessante fazer desta forma estruturada, e buscar documentos qualificados do que, por exemplo, ir lá para a página do Google e digitar arquitetura
arquitetura sustentável, por exemplo, que é o que geralmente a gente iria fazer, né? Arquitetura sustentável. Vejam só, me aparece aqui 12.900.000 resultados sobre arquitetura sustentável. Óbvio que eu não vou conseguir checar todas essas informações de forma sistemática, não vou acessar todos estes links que dizem respeito à arquitetura sustentável. Que daí a gente faz? Geralmente a gente dá uma olhadinha nos primeiros links. Achei interessante isso aqui, ó. Achei interessante isso aqui. Mas percebo que nenhum deles tem um fundamento científico de fato. Alguns até pode ser que tenham. Porém, você não vai ter condições de fazer uma pesquisa bibliométrica em 12.900.000 resultados. Pelo portal de Perosses da CAPES, você consegue trabalhar de forma mais assertiva, até porque você já está trabalhando com documentos científicos. 568. Posso refinar ainda a minha pesquisa, né? De que forma eu posso refinar a minha pesquisa? Artigo melhor, né? Um artigo que tenha uma qualificação melhor. Vejam só, posso selecionar apenas os artigos revisados por pares, o que me reduz a minha busca para 459 resultados. Muito bem, vou selecionar apenas os artigos revisados por pares. Me resultou em 459. Neste momento eu posso começar a fazer o quê? Posso começar a checar os artigos. Sugiro sempre que você faça a leitura do resumo, porque no resumo você vai conseguir verificar se aquele artigo atende à tua expectativa, atende à tua necessidade de informação. Posso ainda, olha só, refinar os meus resultados ainda mais. Lembram que eu fiz aquelas perguntas para vocês? Quais são os autores que mais têm publicado sobre arquitetura e sustentabilidade? Tenho aqui a opção de autores. Vejam só, estes autores, inclusive, são os autores que mais têm publicado. Os autores que mais têm publicado sobre arquitetura e sustentabilidade. Vejam só, temos aqui então Maria Adriana Bustos Romero. Temos vários outros, se vocês clicarem aqui, você vai abrir, mas nesse momento eu não estou conseguindo abrir, porque talvez esteja com alguma inconsistência na plataforma, mas se você clicar aqui vai abrir outros autores também. Vejam que eu estou refinando, que eu estou buscando neste momento de 2002 a 2020. 2002 a 2020 me aparece 459 resultados para periódicos revisados por pares para o termo de busca arquitetura e sustentabilidade. Eu quero apenas os trabalhos, né, que estão indexados, ou seja, os trabalhos que dizem respeito a artigos. Não quero atas de congressos, vídeos, nada disso. Quero apenas artigos. Venho aqui e seleciono apenas artigos. Verifiquem que, a partir deste momento, eu tenho 458 documentos, né? Ou seja, neste momento, 458 artigos revisados por pares. Aí sim eu tenho já uma base de dados mais qualificada. Mas eu quero apenas artigos que são revisados por pares e que estão indexados em base de dados do Brasil. Venho aqui e seleciono apenas o quê? Seleciono apenas Brasil. A partir deste momento eu vou ter então um refinamento da minha pesquisa para 45 resultados. Documentos que contemplam, né, artigos revisados por pares e que estejam indexados no Brasil. Qual a minha orientação? Ler sempre o resumo e verificar se aquilo que está no resumo condiz com aquilo que eu quero. Está dentro do que eu quero? Aí sim eu vou acessar o documento completo. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui, olha só, né, compras públicas como política para o desenvolvimento sustentável.
Professor, mas isso não tem muito a ver com o que eu estou buscando. Aí é o trabalho de você verificar os documentos, de você ler os resumos, de você verificar aqueles que condizem à tua pesquisas. Aquele que diz respeito à tua necessidade de pesquisa, né? Olha só, gestão de periódicos científicos, estudos de casos em revistas da área de administração. Muitos dos resultados não apareceriam em inglês, obviamente, por quê? Porque eles foram escritos em inglês. Ah, mas professor, não encontrei muitos documentos, né? Não encontrei muitos documentos neste caso, prefiro voltar para a base anterior. Ah, excluo neste caso o meu refinamento que até então tinha pedido para o Brasil, volto para o resultado anterior de 458. Olha só, desenvolvimento social e ambiental, arquitetura de dados de sustentabilidade baseados em pesquisa, neste caso seria empírica. Arquitetura de informação de suporte à gestão de qualidade em unidades hospitalares. A dimensão humana da sustentabilidade. Então aí você tem que fazer esse trabalho de garimpo agora, de ler os trabalhos que mais atendem a tua pesquisa. Você ainda pode, olha só, buscar apenas por documentos que estejam em português. Eu quero só documentos que estejam em português, que trabalhem, né, que estejam correlacionando arquitetura e sustentabilidade. Tenho 248 apenas documentos em português. Posso ainda selecionar a coleção, ou seja, selecionar qual a base de dados que eu quero. Né? Se você tem um conhecimento mais aprofundado sobre base de dados, eu sei que sobre arquitetura tem um periódico tal, que trabalha com arquitetura e é um periódico muito consistente. Você pode vir aqui e selecionar, né? Você pode vir aqui e selecionar a coleção que você deseja. Posso ainda selecionar por um periódico específico, né? Por um periódico específico. Neste caso, não vamos selecionar, porque a minha ideia é fazer uma visualização geral de documentos sobre arquitetura e sustentabilidade. Vejam bem, desta forma, eu estruturei uma pesquisa de forma bibliométrica, de uma forma sistematizada. Importante quando você for fazer esta pesquisa, que você relate o processo de pesquisa, que você descreva como você fez esta pesquisa bibliométrica. Relate quais foram os termos que você pesquisou, qual foi a base de dados que você usou, pois assim você terá, né, como comprovar de que forma você fez este caminho. Aí sim você sistematizou uma pesquisa bibliométrica. Claro que a pesquisa bibliométrica não se limita a você fazer essa busca. Chegando aqui ao final, né, da análise, você precisa ter um relatório. Este relatório precisa dizer, por exemplo, sobre o que aquele artigo trabalhou especificamente. Aí sim você conseguirá, por exemplo, inclusive, dizer qual a relevância da pesquisa bibliométrica. Por exemplo, uma pesquisa que eu realizei, eu consegui mostrar de forma temporal a evolução de temáticas trabalhadas, né? Temáticas trabalhadas correlacionadas com planejamento territorial ao longo do tempo. E ainda eu consigo verificar as temáticas e a incidência de temáticas mais relevantes. Para isso, eu precisei colocar todos estes critérios em uma planilha de Excel. Coloquei todos esses critérios numa planilha de Excel para fazer a tabulação dos dados. A partir de uma base selecionada, fui lendo e verificando os artigos e fui correlacionando os artigos com as temáticas. E ao final eu consegui mensurar os artigos e as temáticas e consegui mostrar de forma quantitativa estes artigos e as temáticas. Então hoje, por exemplo, eu consigo dizer que dentro da temática geral de planejamento territorial,
o que mais se discute dentro da perspectiva de planejamento territorial é sobre planejamento e gestão urbana, seguida de planejamento territorial correlacionado com arquitetura e urbanismo, política habitacional. Então, consigo fazer esta análise sobre as principais temáticas relacionadas a uma outra grande temática. Vamos lá. Preciso sempre estruturar a minha busca por essa perspectiva. Posso ainda buscar de forma avançada dentro do portal de periódicos da CAPES. Vejam só, busca avançada já me dá as condições booleanas. Então, ao invés de estruturar desta forma, eu vou estruturar, por exemplo, arquitetura e sustentabilidade. E aí eu faço a minha busca? Não, antes eu vou definir a data de publicação. Eu quero a data de publicação dos últimos 10 anos. São artigos mais recentes, por exemplo, sobre arquitetura e sustentabilidade. Todos os itens? Não, eu quero apenas artigos. Eu quero qualquer idioma? Não, eu quero apenas português. Ideal é deixar qualquer idioma para que você possa ter essa visualização geral. E aí, então, eu dou um buscar. Dou um buscar na minha seleção específica. Vejam que eu encontro para arquitetura e sustentabilidade 476 documentos nos últimos 10 anos. Certo? E aí, então, o meu trabalho é de buscar esses artigos de forma mais qualificada. Outra dica muito importante que eu não posso deixar de falar. Quando eu trabalho com os meus termos e os meus sinônimos, é importante que eu faça também, para maximizar os meus resultados, a pesquisa a partir de indicadores, a partir de termos em inglês. Por que em inglês, professor? Porque em inglês você vai ter uma maximização dos resultados. Então eu vou traduzir os meus termos e os sinônimos, se for possível, para o inglês. E pesquisar pelos meus sinônimos também. Por exemplo, arquitetura eu vou traduzir para o inglês. E sustentabilidade também vou traduzir para o inglês. E desta forma eu vou utilizar esses termos em inglês para fazer a minha busca. Lembrem que, pesquisando por arquitetura e sustentabilidade, eu encontro 476 documentos. Percebam agora quando eu insiro os mesmos termos, porém em inglês, o quanto de documentos que eu vou encontrar. Vejam só, arquitetura e sustentabilidade traduzidos para o inglês, vou manter os últimos 10 anos para artigos em qualquer idioma. E vou dar um buscar. Vejam que neste caso eu maximizei a minha busca para 31.972 resultados. Mas por que isso, professor? Porque quando eu utilizo em inglês, eu tenho que lembrar que todos os artigos indexados em bases de dados, indexados em revistas científicas, todos eles precisam ter o resumo no mínimo, o título resume as palavras-chave em inglês. Vamos ver alguma outra revista aqui. Por exemplo, tenho aqui uma outra revista, tenho a edição atual, por exemplo, e aí então eu consigo, eu quero um artigo, por exemplo aqui, obsolescência programada. Quando eu clico e quando eu tenho a página com as informações básicas do artigo, eu tenho aqui, vejam só, como citar esse documento. Sempre busquem essa informação. Se tiver na revista que você está acessando como citar esse documento, você já vai ter, olha só, a forma de citação em diferentes formatos. Vamos citar pela ABNT, você simplesmente copia isso aqui e cola lá na tua lista de referências ao final. Já está dentro do formato correto de citação. Então sempre se atentem para buscar
né, se tem essa forma de citar que é muito mais fácil de você fazer o teu trabalho de citação. Voltando para a nossa busca, lembrando, estruturar a minha busca a partir de termos, a partir das condições booleanas e, né, e ou não, né? Seleciono o período, seleciono qual o tipo de material, seleciono o idioma, posso inclusive colocar o ano inicial ou o ano final também. Uma condição para o ou. Vamos trabalhar com essa perspectiva do coronavírus, né, que eu havia comentado com vocês. Posso encontrar artigos que trabalham com coronavírus ou posso encontrar artigos que trabalhem com esta expressão. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa para ver se já temos alguns dados para esta perspectiva de pesquisa. Então vou digitar coronavírus. Neste caso também pode ser Covid-19. Os últimos 10 anos, vou buscar. Vamos ver se vai me aparecer algum já artigo indexado. Vejam que eu tenho 14.656 artigos que falam sobre coronavírus ou Covid-19. Coronavírus ou Covid-19. Então vejam a importância de se trabalhar com os termos e com as buscas de forma mais assertiva. Eu estou trabalhando com um projeto urbano, por exemplo, né? Projeto urbano. Dentro de projetos urbanos, por exemplo, eu posso buscar projetos urbanos. Projeto urbano, eu quero trabalhar com projeto urbano e projetos urbanos dentro da perspectiva de mobilidade urbana. Como eu vou estruturar os meus termos de busca? Então eu vou colocar aqui projeto urbano, ou eu posso colocar também planejamento urbano. É um sinônimo de projeto urbano neste caso. Não vamos trabalhar com o termo inglês neste momento. Quais vão ser as minhas condições booleanas? Eu vou trabalhar com projeto urbano e com mobilidade. Mobilidade, certo? Ou eu posso trabalhar com um sinônimo, por exemplo, de fluxo viário. Vai depender daquilo que eu quero pesquisar. Então, neste caso, eu quero que seja ou projeto urbano ou planejamento urbano. Então, eu quero que seja, neste caso, projeto urbano ou planejamento urbano, certo? E eu quero que seja relacionado à mobilidade. Então, eu vou trabalhar com projeto urbano ou planejamento urbano e mobilidade, certo? E mobilidade. Como eu estruturo lá no portal de periódicos da CAPES? Exatamente desta forma. Porém, quando eu tenho mais de duas condições booleanas, eu preciso buscar, por esta ferramenta, que é a busca por assunto. Então, eu vou trabalhar, lembrando, vou trabalhar com projeto urbano, planejamento urbano, mobilidade. Lembrando das minhas condições, eu quero projeto urbano ou planejamento urbano e que eles estejam correlacionados com mobilidade. Aí sim, olha só, projeto urbano ou planejamento urbano e mobilidade. E mobilidade. Vamos lá, vamos buscar, vamos ver quais documentos me aparecem para este termo de busca. Eu tenho 3.766 resultados para projeto urbano ou planejamento urbano e tanto o projeto urbano quanto o planejamento urbano correlacionados com mobilidade. Vejam só, a paisagem das bordas rodoviárias, formas configuradas entre previsibilidade e imprevisibilidade do planejamento urbano. Política de promoção da saúde e planejamento urbano, articulação para desenvolvimento da cidade sustentável. Estou trabalhando com planejamento urbano, vejam só, e mobilidade. Reparem que quando eu insiro os termos de busca, geralmente não. Os termos de busca estão sendo buscados aonde? Lá no meu artigo, por exemplo. Título,
resumo e também nas palavras-chave. Por isso que é importante, quando eu escrevo um artigo, eu escrever o título que esteja condizente à temática que eu estou trabalhando. O resumo que esteja muito bem escrito, também relacionado à temática que eu estou trabalhando, e as palavras-chave precisam ser também pensadas naquelas que condizem aquilo que eu de fato escrevi. Porque se eu vou fazer uma pesquisa como nós estamos fazendo, o meu resultado, o meu artigo vai aparecer nessa pesquisa. Se, por exemplo, eu trabalhei com planejamento urbano, mas eu não coloquei planejamento urbano nem no título nem nas palavras-chave, dificilmente o meu artigo vai aparecer na pesquisa bibliométrica. Então vamos, por exemplo, trabalhar aqui, olha só, projeto urbano e inclusão social, transporte público, mobilidade e planejamento urbano, totalmente a ver com o que eu estou pesquisando. Vamos buscar então por este artigo. Vejam só, esse artigo está indexado também na Cielo. Tenho o artigo disponível, né? Posso baixar o artigo em português e posso, olha só, já saber como citar este documento no formato ABNT. Simplesmente copio isso aqui e colo lá na minha referência no final do meu trabalho. Artigo em português, tenho aqui o artigo em português disponível para trabalhar com ele. Este é um trabalho de pesquisa bibliométrica quando eu faço a inserção destes termos de busca, certo? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de que forma eu estruturo a pesquisa bibliométrica para encontrar de forma mais assertiva os meus resultados. Vamos trabalhar só com essa perspectiva lá, né, no Google. Né? Vamos lá para o Google e vamos trabalhar com planejamento urbano. Planejamento urbano e mobilidade. Lembrando que quando eu vou para o Google busca tudo aquilo que ele encontra de planejamento urbano e mobilidade. Ele encontrou 7.400.000 resultados. Como eu vou garimpar artigos dentro desses 7.400.000 resultados? Quase impossível criar essa estruturação. Lembrando que muitos destes links não são de revistas qualificadas, muitos desses links são de reportagens, de sites que não são qualificados, então eu não consigo fazer essa busca qualificada. Porém, eu posso ir para o Google, né, o Google acadêmico, né, ou o Google Scholar, que se chama. Então, olha só, Google Scholar, eu consigo neste momento, né, pelo Google Scholar, buscar, aí sim eu consigo buscar artigos que sejam de forma mais qualificada. Porém, o Google acadêmico não é indicado para fazer pesquisa bibliométrica como a pesquisa que eu acabei mostrando para vocês no portal de periódicos da CAPES. Por quê? Porque o Google acadêmico apenas vai me dar condições de verificar métricas daquele artigo ou de artigos. Então, para planejamento urbano, eu consegui encontrar 384.000 resultados. Porém, eu consigo apenas selecionar o momento, consigo selecionar apenas o período, certo? O que eu indico o Google acadêmico? Né? O que eu indico o Google acadêmico? Verificar a relevância de um artigo. Por exemplo, eu tenho um artigo, né, que eu estava verificando antes, que era o artigo do transporte público, mobilidade e planejamento urbano. Eu posso, né, verificar se este artigo, como eu já verifiquei se ele está disponível, eu venho aqui, né, na citação, como citar o artigo, e aí sim eu posso pegar a referência deste artigo e verificar se ele está sendo citado por outros autores. Copiei a referência, aí eu vou lá para o meu Google acadêmico e vou digitar esta referência para verificar se ele tem citação. Olha só, este artigo foi citado por 49 outros trabalhos. Eu posso inclusive verificar quais são os trabalhos que citaram aquele artigo. Importante verificar a citação, o número de citação, para ver se o artigo é utilizado por outros autores também
e verificar quais outros estudos estão sendo correlacionados com aquele artigo que eu achei interessante para minha pesquisa. Então, o Google Acadêmico eu utilizo mais para fazer esta busca de relações, né? Essa busca de citações daquele artigo que eu estou trabalhando. Pesquisa bibliométrica, usar o portal de periódicos da CAPES da forma como eu mostrei anteriormente para vocês, e dessa forma eu consigo maximizar os meus resultados. Uma outra dica, né, que eu quero dar para vocês neste momento. Muitas vezes, quando nós vamos estruturar uma busca, alguns autores inclusive escrevem de forma errada alguns termos, né? Por exemplo, pobreza. Eu quero pesquisar sobre pobreza e desigualdade em Santa Catarina. Mas talvez a pobreza, né, traduzido para o inglês, poverty, né, pode ser que alguém traduziu com um I ao invés de ter traduzido com Y. Então, quando eu tenho esta inconsistência, né, quando eu posso ter essa inconsistência, eu devo sempre colocar no termo de busca o ponto de interrogação, quando, por exemplo, eu posso ter erros, né, de termos. Então, por exemplo, pobreza traduzida para o inglês. Então, nós vamos pesquisar sobre pobreza e vamos pesquisar sobre desigualdade. Pobreza e desigualdade, né? Então, eu vou pesquisar por pobreza e desigualdade. Quando eu traduzo para o inglês, eu posso traduzir como pobreza de forma correta, porém eu também posso traduzir de forma errada com I, certo? Então, eu deixo um ponto de interrogação no lugar do Y, por exemplo, para indicar que eu quero que me remeta a minha pesquisa por este termo, indiferente se está escrito com I ou com Y, certo? Então eu vou lá para o meu motor de busca, que é o portal de periódicos da CAPES, e vou digitar pobreza e desigualdade e vamos mostrar que eu quero descobrir em Santa Catarina documentos e trabalhos que relacionem pobreza e desigualdade em Santa Catarina. Vamos digitar exatamente como está aqui. Vamos lá. Então eu vou para a busca por assunto, eu vou digitar pobreza, só que ao invés de digitar com Y eu vou colocar um ponto de interrogação. Eu quero que seja pobreza e desigualdade, traduzindo para o inglês, desculpe, né? Inequality, porém também eu posso ter o erro, né, de que esse inequality pode ser que esteja escrito com I ao invés de Y, e eu quero que seja relacionado com aqui, desculpa, tem um errinho, né? Inequality, e também eu quero que esteja relacionado em Santa Catarina. Então eu quero documentos, artigos que trabalham com pobreza e desigualdade em Santa Catarina. Uma outra dica é, eu quero que o termo seja exatamente aquele que eu estou pesquisando. Quando você quer que o termo ou expressão seja exatamente aquela, você coloca entre parênteses, entre aspas. Isso quer dizer que vai me retornar exatamente Santa Catarina e não apenas Santa e não apenas Catarina. O termo inteiro ou a expressão. E aí eu dou um buscar e eu vou ter os termos relacionados a pobreza, desigualdade em Santa Catarina. Vejam só, 350 resultados para pobreza, desigualdade em Santa Catarina. Lembrando que eu ainda preciso fazer esta minha busca, né, e fazer a leitura dos resumos e verificar se quais desses documentos atendem aos meus interesses de pesquisa. Vou apenas frisar essa questão das aspas. As aspas eu quero um termo específico. Eu quero desenvolvimento sustentável ou construções sustentáveis. Construções sustentáveis é o meu termo de busca agora. Então agora o meu termo de busca é construções sustentáveis. É o meu termo, é um termo composto. Eu não vou colocar construções
né? Eu não vou colocar construções como termo e sustentáveis como outro termo e colocar aqui construções né, nesse caso, sustentáveis. Não vou fazer isso porque eu quero o termo, né, construções sustentáveis. Não quero que apareça apenas construções e sustentáveis. Vejam só, se eu for lá e digitar construções e sustentáveis, e der um buscar, vai me aparecer, olha só, 219 artigos, 219 trabalhos relacionados. Porém, eu quero a expressão, exatamente construções sustentáveis. De que forma eu vou fazer? Eu vou colocar entre aspas o meu termo construções sustentáveis. Porque o motor de busca vai entender que eu quero exatamente esta expressão. Então, eu vou digitar agora aqui construções sustentáveis entre aspas. Construções sustentáveis entre aspas, que eu estou dizendo para o motor de busca que eu quero exatamente este termo. Dou um buscar. Quando eu faço isso, vejam que eu tenho de 279 trabalhos indexados, eu tenho 27 indexados com exatamente a expressão construções sustentáveis. Vejam só, telhados verdes como alternativas para construções sustentáveis. Planejamento urbano, neste caso, está relacionado com construções sustentáveis. E desta forma eu maximizo a minha busca. Então, se eu tenho uma expressão mais específica sobre algo, eu coloco essa expressão entre aspas para que eu tenha o retorno exato da expressão, certo? Então, lembrando, quando eu quero buscar por expressões, eu uso entre aspas para que o meu retorno seja exatamente aquilo que eu estou esperando encontrar. Eu quero apenas periódicos revisados por pares, seleciono revisado por pares. Eu quero apenas refinar tomando por base sustentabilidade. Ciências ambientais. Construções verdes, né? Então é importante que vocês mexam no portal de periódicos da CAPES e busquem pesquisas, né? E busquem documentos qualificados e não simplesmente vão ao Google e digitem lá os termos e aí levem qualquer coisa para o trabalho de vocês. Vamos lá. Apenas fazendo um fechamento, então, a pesquisa bibliométrica nada mais é do que selecionar a base, neste caso, eu selecionei a base do portal de periódicos da CAPES, os termos de busca, as condições booleanas da busca, a área, os documentos, artigos, por exemplo, né, para que após eu possa fazer a leitura desses documentos e ver quais deles dizem, né, respeito àquilo que eu quero encontrar ou aquilo que eu quero utilizar no meu trabalho. Espero que esta videoaula sobre o portal de periódicos da CAPES tenha despertado o interesse de vocês de buscarem informações de forma mais qualificada sobre assuntos. Não esqueçam das dicas, anotem as dicas. E, extremamente importante, que vocês façam a sistematização do processo de pesquisa. Se vocês me permitem, eu quero abrir para vocês neste momento, de que forma eu vou fazer este relatório final. Então é importante que vocês compreendam como eu vou fazer este relatório final da pesquisa bibliométrica. Só para que vocês compreendam o que eu fiz na minha tese de doutorado, pensando na pesquisa bibliométrica, né? Deixa só eu abrir um dos artigos aqui que eu fiz a pesquisa bibliométrica aqui, né? Eu fiz a pesquisa bibliométrica, então, quando eu falo daquele processo, né? Quando eu falo deste processo
de selecionar a base e fazer a composição do portfólio é fazer a leitura de todos os documentos que aparecem, né, lá no meu motor de busca, no portal de periódicos da CAPES, pelo menos o resumo, para ver se ele tem aderência àquilo que eu quero pesquisar. E aí, então, a partir deste momento, eu faço a estruturação deste documento, ou destes documentos, em uma planilha de Excel para fazer essa tabulação, como, por exemplo, neste caso, em que eu fiz eu fiz uma pesquisa bibliométrica, e o que eu fiz? Eu coloquei o título do periódico, coloquei o país onde foi publicado, a instituição, e eu selecionei aqui algumas temáticas. E aí eu verifiquei, por exemplo, o artigo, por exemplo, este artigo aqui, né? Este artigo aqui, ele estava trabalhando com a temática, por exemplo, de políticas públicas e a temática de crescimento e desenvolvimento. Selecionei, aí fiz um xzinho, ou seja, eu tabulei. E assim eu fiz para todos os artigos encontrados. Por que eu fiz isto? Porque a partir deste momento eu consegui inclusive verificar o país de origem daquele documento, instituição de origem, região de origem e também a temática. Porque aí eu consegui fazer, por exemplo, este gráfico. O gráfico das temáticas trabalhadas em um determinado período para um determinado termo específico. Então eu consigo fazer várias análises, né, relacionadas às minhas pesquisas. Então é importante que vocês estruturem essas pesquisas e vocês tragam os dados que vocês têm lá da base para uma planilha de Excel para que vocês possam estruturar uma pesquisa bibliométrica de fato. Porém, o mais importante para vocês neste momento é aprender a mexer com o portal de periódicos da CAPES e buscar de forma qualificada sobre diferentes termos, certo? Posso buscar autor, professor? Posso buscar autor. Por exemplo, posso colocar aqui o meu nome, né, e vai me aparecer, obviamente, alguns artigos dos quais eu escrevi e que estão indexados em algumas bases de dados qualificadas e extremamente qualificadas. Assim como eu posso buscar por outros também autores, obviamente, que eu saiba da existência deles como referência para a minha área. Por exemplo, relacionado à sustentabilidade, temos, por exemplo, um autor chamado Ignacy Sachs, e posso buscar especificamente também documentos relacionados a autores específicos, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam utilizar estas dicas, né? Que vocês possam utilizar estas dicas relacionadas à pesquisa bibliométrica nos nossos trabalhos de agora em diante, inclusive nas pesquisas de trabalho de conclusão de cursos de vocês. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição sempre. Lembrando que o meu e-mail para tirar dúvidas, né, podem entrar em contato pelo rubens.stalock@uniaselv.edu.br ou ainda pelo meu endereço pessoal, que é o e-mail, que é o meu Gmail, rs.stalock@gmail.com.